Meus irmãos, os nossos votos de muita paz, muita luz, saúde para nós, para os nossos lares. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente, levando o Espiritismo para dentro dos nossos lares, levando a doutrina dos Espíritos, essa doutrina libertadora, consoladora, o Consolador que Jesus nos prometeu quando esteve entre nós há 2000 anos. Estamos aqui na luta todos os dias, enfrentando as dificuldades que a provação aqui na Terra pode nos oferecer, mas a cada dia podemos ter uma vitória, mais êxito nas nossas conquistas. E é preciso, meus irmãos, que nós aprendamos verdadeiramente a aproveitar esse Consolador que o nosso querido Mestre Jesus nos mandou, através das mãos mediúnicas, através da codificação, através dos textos que nós recebemos. Nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que veio apresentando para nós o mundo espiritual, e todas as benesses que esses conhecimentos podem nos oferecer. Hoje, por exemplo, iremos falar sobre o magnetismo, essa força incomensurável que é capaz de nos trazer um bem enorme, quando bem aproveitado, quando bem canalizado, quando bem recebido. Quantos irmãos procuram as casas espíritas para tomar o passe magnético? É preciso aprendermos a sermos receptivos no momento em que a manipulação fluídica irá acontecer na sala de passes ou em qualquer lugar onde estivermos. Durante o culto do Evangelho do Lar, por exemplo, quando nós colocamos a nossa água para ser fluidificada, essa força invisível, meus irmãos, que nós vamos tentar esclarecer e trazer alguma coisa para contribuir para o nosso conhecimento, para que sim nos tornemos mais receptivos diante do socorro que o mundo espiritual pode trazer para cada um de nós. Magnetismo, segundo o dicionário OWASP, magnetismo é o conjunto de fenômenos associado às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos. Agora, no Livro dos Espíritos, na questão 27A, a espiritualidade esclarece que o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido cósmico universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Nós aprendemos, com os estudos da doutrina espírita, que o fluido cósmico universal, ele se adapta a cada mundo, a cada humanidade e à sua evolução daquele momento. O fluido cósmico universal, ele se adapta ao clima da humanidade terrestre para nos ajudar. Essa manipulação, essa transmissão, ela acontece de forma sutil, rarefeita, mas ela é capaz de nos trazer um bem muito grande. Segundo informações trazidas na Revista Espírita de 1869, nas páginas 288 e 289, abre aspas, sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, então nós já sabemos que esse fluido ele vai se modificar em mundos mais evoluídos, em graus de elevação espiritual maiores do que a nossa. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. E eles continuam, meus irmãos. O magnetismo, que aliás não passa do processo que nos servimos para a concentração e a liberação do fluido, é essa associação magnífica de todas as forças criadas,
O fluido é o circulante, que põe os seres em vibração uns com os outros. Então, quando nós nos comunicamos fisicamente, quando nós nos abraçamos, né, fisicamente, nós estamos nos comunicando mais intimamente. Mas quando nós nos unimos fluidicamente, nos unimos no mesmo nível vibracional, nós estamos assim trocando esse magnetismo. Nós estamos doando e estamos recebendo. Mas hoje, nós vamos falar um pouco do magnetismo com relação aos tratamentos. Por exemplo, vamos direcionar o magnetismo com relação aos passes magnéticos, que nós recebemos nas casas espíritas, mas também podemos receber em nossos lares, como já o dissemos durante o culto do Evangelho do Lar, né? No momento em que nós elevarmos, fazemos uma prece no recanto dos nossos lares, com uma boa música, elevarmos a nossa concentração, o nosso mentor espiritual certamente se aproximará de nós, irá nos aplicar o passe magnético. Mas o que é o passe magnético? Que tantas pessoas vão aos centros espíritas e muitas delas especialmente para tomar esse passe. Segundo definição do instrutor Aulus, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, o passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, quando nós formos tomar o nosso passe, vamos esvaziar os nossos pensamentos, vamos desligar as tomadas mentais das preocupações, dos pensamentos negativos e vamos entrar numa posição de receber, como se fôssemos uma antena receptora de alguma coisa boa, de uma energia boa que virá ao nosso encontro. Então nós vamos nos colocar à disposição. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Ou seja, nós vamos direcionando nesse momento em que nós estamos recebendo essas energias, que nós estamos abrindo o nosso canal receptor, nós vamos somatizando o nosso organismo, né, físico, todas as energias, todos os sentimentos e vibrações edificantes que são capazes de restaurar até mesmo o organismo físico. Como disse o nosso irmão Aulus no livro, né, o passe é a transfusão de energias que altera o campo celular. O passe, como o conhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, muitas das vezes, os nossos irmãos procuram as casas espíritas e são direcionados imediatamente para as câmaras de passe. O que deveria ser feito, um atendimento fraterno anteriormente, né? Tomarmos conhecimento do problema daquele irmão, lógico, na medida do possível, e também orientarmos o médium, o nosso irmão, que irá fazer a aplicação, irá proporcionar a manipulação fluídica através da aplicação dos passes. Para que a pessoa receba, né, diretamente naquela noite o tratamento onde ela necessita. Nos tratamentos fluidoterápicos, que muitas casas espíritas já fazem há bastante tempo, existe esse trabalho. É o atendimento fraterno, né? O paciente, ele informa, né, a sua dificuldade, aquilo é escrito em uma ficha. Antes dele ser direcionado à câmara de passe, à câmara de tratamento, as pessoas que irão fazer o tratamento, né, recebem essas informações e ali sim existe um tratamento mais direcionado para aquele paciente. Pode ser 1 semana, 2 semanas, 3, 4 semanas, enquanto o paciente tiver necessidade. Então, é preciso, né, que o paciente, da mesma forma quando procuramos um médico, né, nos hospitais para as consultas, informe, né, aos médiuns, às pessoas que vão participar do tratamento, a sua necessidade para que o tratamento seja mais direcionado. Segundo o Espírito Emmanuel, meus irmãos, ele diz o seguinte: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença
de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, né? E os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então os irmãos espirituais colhem, né, na natureza espiritual os fluidos medicamentosos para aquele tratamento, né, para aquela ocasião, e vai beneficiar diretamente aquele irmão no tratamento fluidoterápico. Nós estamos falando de tratamento fluidoterápico porque é um tratamento mais direcionado. É claro que durante os passes, as sessões de passes nos centros espíritas, que normalmente acontecem após as reuniões públicas, também tem uma eficácia muito grande, porque os irmãos espirituais, durante a palestra, eles já trabalham, né, na assembleia, verificando a dificuldade, e quem conta isso para nós é o espírito André Luiz. Por isso é muito importante a nossa concentração no que está sendo dito durante a palestra, prestarmos bem atenção, porque você vai estar se desligando dos problemas materiais, das aflições do dia a dia, e as entidades espirituais, os médicos e os enfermeiros que trabalham naquela casa, eles vão passando, né, em meio à assembleia, verificando a dificuldade de cada um, e lá dentro da câmara de passe, depois aquela pessoa recebe o tratamento que ele precisa. Por isso a importância de frequentarmos as reuniões públicas, de assistirmos às palestras, né? Porque o benefício é muito grande, nos conta o espírito André Luiz. O Consolador, no Consolador, na questão 98, os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Aí está lá, informações em Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 153. Então, meus irmãos, como Jesus o fazia na época, e ele mesmo nos disse, né, que poderíamos fazer e muito mais aquilo que ele fazia, é claro, ele conhecia todas as nossas limitações, mas os tratamentos até hoje, na imposição das mãos, o tratamento usando o magnetismo através da imposição das mãos, através dessa transfusão de energia, né, que o passe proporciona, ele é como se nós estivéssemos nos prontificando, nos colocando prontos, né, para o trabalho a Jesus. Os médios são muito beneficiados porque também são assistidos durante esse tratamento, e é claro, os irmãos que procuram as casas espíritas não saem sem o socorro. O espírito André Luiz, ele reforça, o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Isso está na Opinião Espírita, no capítulo 55. É claro que os irmãos espirituais, os irmãos encarnados, aqueles irmãos que trabalham nas reuniões, né, de fluidoterapia, aqueles irmãos que trabalham nas câmaras de passes, nos centros espíritas, eles vão, né, se dedicarem exclusivamente àquele trabalho, eles se preparam, né, anteriormente, eles fazem um momento de mentalização, eles entram, né, para a Câmara de Paz antecipadamente aos nossos irmãos que receberão um tratamento, e aí se preparando para que o trabalho flua da melhor forma possível. E continuando o que o nosso irmão André Luiz fala, o passe, portanto, não possui somente a finalidade de tratamento físico, mas também psíquico, pois, como ensina Kardec sobre os fluidos, abre aspas, diz Kardec, sob o ponto de vista moral, os passes, os fluidos, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, ou seja, calmantes, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, torna-se força de transmissão de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Isso está na Gênesis, no capítulo 14, no item 17. Então, meus irmãos,
É claro que para que nós tenhamos um trabalho que alcance, né, um resultado bacana, um resultado favorável, onde nós vamos proporcionar o alívio para aqueles irmãos que nos procuram nas casas para fazer o tratamento, os tratamentos, né, através do magnetismo, através dos tratamentos fluidoterápicos, né, através da fluidoterapia, ou até mesmo os nossos irmãos que nos procuram rapidamente em nossas casas espíritas para tomarem um passe. É preciso que nós também levemos até esses irmãos, coloquemos à disposição deles o Evangelho de Jesus, né? Nós aprendemos lendo a literatura, por exemplo, da nossa irmã Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, que nos conta como Jesus curou, né? Como Jesus aliviou, e tantos voltaram a ter novamente as mesmas dificuldades físicas e morais. O tratamento fluidoterápico não serve única e exclusivamente, como acabamos de ler, para o tratamento físico das condições orgânicas, mas também dos tratamentos emocionais, espirituais, psicológicos, psiquiátricos. Mas é preciso, acima de tudo, que nós coloquemos para esses nossos irmãos que nos procuram a necessidade deles abraçarem o Evangelho de Jesus, deles levarem para dentro de seus lares aquele tratamento, evitando tudo que irá fazer com que as vibrações caiam, com que as emoções desapareçam, dando lugar apenas às sensações animais. Nós lemos, como já o dissemos, na literatura desses irmãos, desses autores, que muitos dos nossos irmãos que foram curados por Jesus voltaram a adoecer. Então não podemos ter essa pretensão de acharmos que nós vamos levar a cura para os nossos irmãos. Nós vamos levar um lenitivo para eles, né? E a cura, como já dissemos em outros trabalhos, ela depende de nós, porque é a cura da alma, de nós como seres imortais que nós somos. Quando nós tratamos o organismo físico, nós estamos tomando os analgésicos, nós estamos cuidando por agora, mas é preciso que a gente comece esse tratamento curando-nos como almas imortais que nós somos. E é nosso dever, nas casas espíritas, alertar os nossos irmãos que nos procuram. Porque quantos deles, no tratamento da fluidoterapia, por exemplo, eles se recuperam, eles têm uma melhora, vamos dizer assim, e aí eles desaparecem do tratamento e meses depois retornam com as mesmas dificuldades. Então, qual é o ideal para nós? É aproveitarmos que eles estão nos procurando, estão se aproximando de nós e nós levemos e apresentemos aos nossos irmãos o Evangelho de Jesus. Esse que é o lenitivo que todos nós precisamos. Esse que realmente irá nos curar como espíritos imortais, amenizando e acabando com as doenças na sociedade, com as depressões, com as frustrações, com tudo que é capaz de trazer a infelicidade, que é capaz de atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de irmãos que atravessam tratamentos depressivos aumenta a cada ano assustadoramente. Nos últimos 2 anos, ou 1 ano e meio com a pandemia, nós tivemos um aumento grande de pessoas com depressão, né? Pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso auxílio, e com a incapacidade de abertura dos centros agora, que nós possamos aproveitar os canais virtuais, todas as oportunidades que nós temos de levar até os nossos irmãos uma palavra de conforto, de carinho, né? Os tratamentos também estão fluindo de forma virtual, mas todas as oportunidades que nós tivermos de levarmos até os nossos irmãos o Evangelho de Jesus, uma palavra de ânimo, de fé e de coragem, é o nosso dever como cristãos que nós somos, como aqueles que abraçaram o Espiritismo, que é o Consolador. Mas tem que ser o Consolador para mim, para você e para todas as pessoas que convivem conosco, para toda a humanidade. Então fica aqui o nosso convite, vamos divulgar, vamos orientar as pessoas, vamos convidar as pessoas para as reuniões virtuais, para assistirem aos vídeos, vamos apresentar os vídeos para essas pessoas, né? Vamos proporcionar a elas oportunidade de ouvir alguma coisa que seja realmente boa
e que vai fazer com que elas se animem, com que a fé e a esperança reapareçam nos corações chorosos. O magnetismo, meus irmãos, ele vem junto com o espiritismo, né? Fazendo o trabalho de cura, de lenitivo. Ele vem apresentar tudo que o mundo espiritual pode trazer para o mundo físico em benefício. É claro que não podemos conversar profundamente, nosso tempo é pouco, mas que nós possamos buscar na literatura, buscar os textos dos nossos irmãos espirituais que nos apresentam detalhes muito importantes para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo todos os recursos que o mundo espiritual pode oferecer para cada um de nós que estamos trilhando nesse exato momento aqui pelo solo da nossa Mãe Terra. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, os nossos votos de muita paz, de muita luz e que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, hoje, amanhã e para todo sempre.